Alguém pegou isso aqui? Porque o mistério não é não falar com Deus, é não escutar Ele. Porque quem fala com Deus busca dele, mas quem escuta Ele recebe diretamente o que é dele. Enquanto Ezequiel está escutando, Ezequiel está recebendo do Espírito. Aleluia. Porque não precisa você gritar com Deus. Ei, não precisa você fazer sacrifício diante de Deus. É quem ouve a sua voz, é quem obedece os seus mandamentos, viverá o melhor dessa terra. É Deus está dizendo: o mistério não é para quem fala, o mistério é para quem ouve. É por isso que eu estou vendo um dos apóstolos dizendo: seja tardio no falar, mas apto para ouvir. Quem escuta recebe de Deus. Às vezes nós gritamos muito, clamamos muito, louvamos muito, mas esquecemos de parar para ouvir o que Deus tem para falar. Eu quero dizer para você que está aqui no Culto das Maravilhas, quantas vezes eu já falei e você não deu ouvido? Melhorando a reflexão, quantas vezes Deus quer falar e você não para escutar? Oh, maravilha do céu. Ezequiel, eu não sei se ele estava deitado, sentado, mas às vezes que ele não estava de pé. Mas ele escreve: enquanto o Espírito do Senhor falava comigo, o mesmo Espírito entrava em mim. Glória a Deus. Porque a voz que fala com você é a voz que te levanta. Ah, você não pegou isso? A voz que te ordenou, aleluia, se levantar, é a mesma que te sustenta. Aleluia. Ezequiel, ele está vendo Deus trazendo a resistência, a estrutura que você não tem, a força que você não tem, o ânimo que você não tem, a alegria que você não tem. É o Espírito do Senhor Jeová que vai te dar nessa noite. E enquanto ele te ordena, fica de pé. Ele está dizendo: abre teus ouvidos, porque no escutar da voz de Deus que tem reboliço, é no escutar da voz de Deus que vai acontecer, aleluia, do Senhor te erguer nessa terra. Aí vem pra cá, já no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que tinha um vale imenso de ossos e ossos sequíssimos. No capítulo 2, Ezequiel, ele ouve a voz do Senhor. E enquanto ele ouve a voz do Senhor, o Espírito entra em Ezequiel e vai colocando ele de pé. Eu vejo o reboliço aqui nessa noite. E o reboliço que eu vejo, olha pra cá. O reboliço que eu vejo é que tem alguém que quer estar prostrado, tem alguém que está caído, tem alguém que não quer estar de pé, tem alguém que está sem força, tem alguém que está sem ânimo, mas só de ouvir a voz do Senhor, o Espírito está erguendo, o Espírito do Senhor Jeová está levantando, o Espírito, oh glória, o Espírito do Senhor Jeová está animando esse negócio, está tirando essa derrota, está desbloqueando o mundo espiritual. Não é, aleluia, não falar, mas é do que Deus tem, aleluia, falar. É do que Deus, aleluia, está falando aos teus ouvidos. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que no capítulo 37 de Ezequiel, o vale está grande. O Senhor fala a Ezequiel: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu que sabe, tu me trouxe aqui. Eu nunca vi Deus levar um vaso de uma causa para perder. Quando alguém diz Jó perdeu, eu digo que Jó ganhou. Jó ganhou experiência. Jó não perdeu nada, Jó ganhou autoridade. Jó não perdeu nada, Jó ganhou autoridade. Jó ganhou conhecimento. Jó ganhou intimidade com Deus. Porque ele só ouvia falar. Onde é que o diabo disse: eu vou passar e vou tirar tudo, o Senhor permite? Ele disse: pode ir lá, só não toque na alma do meu filho, que a mim pertence. E o que é que vai acontecer? Coisa gloriosa. Jó, ele não perde. Jó, ele ganha intimidade. Porque o diabo acha que tirando tudo
faz você perder. Mas só que o diabo tocando em tudo, não tocando na sua alma, oh glória. Oh glórias. Pode tocar até na sua carne, mas na sua alma não toca. Oh Deus, que maravilha. Alguém está pegando isso aqui? Pode até ferir a sua carne, pode até tocar na sua família, mas sua alma é de Deus. Sua alma é de Deus. Sua alma é de Deus. Olha o Espírito entrando. Sua alma é de Deus. Olha o Espírito entrando. A alma é de Deus. O diabo disse agora ele vai perder tudo. E Jó estava dizendo, eu estou ganhando a intimidade, Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, maravilha. E quando o Senhor leva aquele Senhor, tu sabes. Poderá reviver, tu sabe. Tem jeito, tu sabe. E o bom do crente é aprender a dizer a Deus, só tu que sabe do dia de amanhã. É só tem que opinar. Tem crente que quer dizer no lugar de Deus aquilo que não é para ser dito. Tem crente que quer profetizar naquilo que Deus não mandou profetizar. Deus disse, Ezequiel poderá reviver. Deus não mandou Ezequiel falar, aleluia, vivam, se levante. Deus não mandou Ezequiel botar a mão de osso. Aleluia, osso não precisa de oração. Osso não precisa de posição de mão. Osso precisa é de palavra que sai da boca de Deus. Porque tem coisa que só Deus levanta. Tem coisa, oh glória, que só Deus faz. Pega esse rolo, vaso. Ezequiel, então profetiza. E aqui a gente aprende algo que a gente sempre ouviu. Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Ezequiel primeiro ouve no capítulo 2 a voz de Deus. E o Espírito entra e levanta Ezequiel. No capítulo 37, Ezequiel está de pé com Deus. No começo da vocação de Ezequiel, Ezequiel está prostrado. Quando Deus leva Ezequiel para o campo, para a obra, Ezequiel não está prostrado. Para com isso de todo dia está precisando Deus falar para você se levantar. Para com isso que todo dia Deus tem que estar chamando uma guerra para você se erguer. Para com isso que todo dia você está precisando de posição de mão. Ezequiel vai ouvir no capítulo 2. No capítulo 37, Ezequiel está de pé. E Deus está falando com ele diretamente, dizendo: filho do homem, profetiza. E ele vai dizer: eu profetizei conforme o Senhor me deu ordem. Aleluia. Ossos com ossos se juntaram e nasceram tendões, nasceram carne, nasceram pele. Aleluia. Se formou ali um grande exército. O que, Ezequiel? Faltava o Espírito. Aleluia. Então o Senhor me ordenou que profetizasse dos quatro ventos da terra. E quando eu profetizei, eu vi um reboliço. Não existe poder sem o Espírito. Deus não trabalha se não tiver na ligação com o Espírito. Ossos se ajuntou, estava tudo no lugar, mas os corpos estavam caídos, porque faltava naquele vale o Espírito. Glória a Deus. E sem o Espírito nada poderia sozinho. O que eu vejo aqui, que é profundo, é que só a palavra de Ezequiel, ordenada por Deus, fez ossos se mover. Mas vem cá, ossos têm vida? É porque o Espírito estava sobre Ezequiel. E a autoridade do Espírito que estava sobre Ezequiel fazia se mover o que não tinha vida. E a autoridade que está sobre a minha, a tua vida, até quem está sem vida, se move. Você não pegou isso? Até quem está sem vida na nossa casa recebe a ordenança que vem de Deus para nossas vidas. Não é no gritar, mas é no estender a mão na autoridade de Deus e profetizar.
Remanto de Bassumirá. Quando Ezequiel profetiza, os ossos vão se ajuntando, mas os ossos não têm vida, Jorge. É porque a autoridade move até o que está morto. Quando Deus está no negócio, Ele tira da onde não tinha, Ele traz para onde não tinha, Ele pega de lá, coloca para cá, Ele faz ir, Ele faz voltar. Isso é autoridade do Espírito. Aleluia. Deus faz um reboliço. E tem pessoas que entram aqui hoje sem autoridade, mas Deus dizendo: meu Espírito está se apossando de você para lhe trazer autoridade. O diabo disse que acabou, o diabo disse que não tem mais jeito, os planos deram errado, e Deus dizendo: meu Espírito está movimentando, está movimentando, está movimentando. Pega isso aqui. O Espírito não entrou neles. O Espírito só fez mover eles. Você não pegou não? O Espírito, Letícia, não entrou. Porque quando entra, levanta. O Espírito só fez mover. Diferente de te mover é entrar em você. Tem gente que o Espírito move, mas não entra. Tem gente que o Espírito leva para pregar, mas não entra nele. Usa para cantar, mas não entra nele. E continua no campo, mas caído. Continua no vale, mas prostrado. Continua no vale, mas sem vida. Continua no vale, mas caído. Aí a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizava, ossos se juntavam. E aqui está o mistério. Não tinha vida nos ossos, mas o Espírito ajuntava, movia. Estava tendo reboliço. Mas olha para cá. Tem reboliço que Deus trabalha, mas não adentra. Você não pegou isso aqui, não? Deus coloca tudo no lugar, mas Ele não adentra naquilo que Ele mesmo arrumou. E o Senhor está dizendo: Ezequiel, profetiza agora o Espírito. Profetiza agora o Espírito para que entre. Irmão, o mais difícil não é Deus trabalhar, é Deus entrar. Gênesis vai dizer: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus ordenou, mas não entrou na criação. Deus ordenou todo o crescimento da terra, mas Deus não entrou na terra. Deus só falava e as coisas moviam. Agora olha para cá, de Gênesis a Apocalipse, a dificuldade de Deus é entrar. Você não vai pegar isso não? Deus criou o homem, soprou o Espírito de vida. A Bíblia diz que já no final da criação, mas o processo de Deus em tudo que Ele criou é entrar no meio dessa criação, habitar. Meu tabernáculo, o povo profanou o tabernáculo. Veio Jesus, o povo matou Jesus. E não é diferente dos nossos dias. Isso aqui é a revelação da palavra. O Espírito até move para colocar tudo no lugar, mas o difícil é Ele. Tem dois processos na vida do crente: o processo de arrumar as bagunças e o processo para Deus entrar. Quando o Espírito de Deus veio dizer que Ele se profetiza agora: o meu Espírito
E quando ele começou a profetizar como Deus deu ordem, o Espírito começou a entrar. Teve ruído. Teve ruído, teve ruído, teve ruído. Teve ruído, teve ruído, teve ruído, teve ruído. Teve ruído, teve ruído, teve ruído, teve ruído. Teve ruído, teve ruído. Teve ruído. Bora, meu filho, teve ruído. Teve ruído naquele lugar. Aleluia, o Espírito começou a entrar. E o vale que estava com o vale de ossos sequíssimo, já tinha um exército forte de pé. Um exército forte, erguido por Deus. E Deus dizendo: é através do meu falar que os que derem ouvido se erguerão, se levantarão e estarão de pé na minha presença para adorar. Escute mais o que Deus tem para falar com você. Dê ouvido a voz de Deus. O Espírito que entrou no vale trazendo vida. Olha que o mesmo Deus que restituiu ossos, carne e pele, poderia colocar o exército de pé. Partia algo que estava acontecendo. Deus estava movendo, mas não estava entrando. Só pega quem conhece mesmo de Bíblia. Quem entende o que é isso. Tem gente que Deus cura, mas não entra na vida dele. Tem gente que Deus abre porta, mas não está com ele. Tem gente que Deus restaura casamento, mas não entra nele. Por mais que Deus faça, só anda vazio e caído. Eu andei. Continua lá, meu filho, pega isso aí. Por mais que Deus faça milagre, só anda caído. Porque o Espírito trabalha, cara, mas não entra. Por isso duas ordenanças. E como Deus gosta de trabalhar com etapa. Porque se o Espírito entrasse todo mundo ali, nem todo mundo estava no concerto direito. Meu Deus. E uma coisa que eu tenho costume de pregar em Ezequiel 37 é que se o profeta não ordena osso por osso, carne por carne, pele por pele, tendão por tendão, você vai ver pessoas ali com 3 cabeças. Você vai ver pessoas ali com as pernas dos outros. E se Deus não trabalha com ordenança, a casa e o vale ficam uma bagunça. É gente querendo tomar a cabeça dos outros. É gente querendo andar com as pernas dos outros. É gente querendo roubar a força do braço do outro. E Deus dizendo: Ezequiel, profetiza nesse vale a ordenança. É Deus profetizando ordenança. Sabe por que muita coisa não deu certo na sua vida? Porque você não está na ordem que Deus quer. O Espírito desce, Bruna. O Espírito desce. O Espírito desce no meio do vale. Mas não entra logo. Porque primeiro tem que ter uma organização aí. E por que o mesmo Espírito que desceu para trabalhar, para movimentar o que estava caindo, não bota de pé? Porque tem que ver se o vale está ok. Meu Deus. Tem gente que Deus abre a porta de emprego, mas Deus não entra na vida dele. Deus sara da lepra, mas não entra na vida dele. Liberta o marido, mas não entra na vida dela. Cura o filho, mas não entra na vida. Por que, apóstolo? Que o Deus que organiza é o mesmo Deus que é rejeitado pelos ouvidos. O mesmo Deus que faz reboliço. O mesmo Deus que move pedra no lugar. E é o mesmo Deus que é rejeitado pelo povo. E o povo continua o quê?
Espírito entrar. Diga para o teu irmão, é fácil arrumar o vale para Deus. Diga para Deus, não é difícil arrumar o vale. Agora você vai dar lugar para o Espírito entrar no vale? É um processo tão lindo que eu estou vendo. Que é os ossos sequíssimos ser restituído carne, tendões e pele. É Deus colocar cálcio onde não tinha, vitamina onde não tinha. É Deus trazer vida onde estava a morte reinando. Mas para Deus completar a obra de erguer o que está caído, tem que dar lugar para ele entrar. E o problema é que tem alguém profetizando, mas tem alguém também que não está dando. Não adianta estar no culto, mas não dá ouvido. Não adianta pedir brilho, mas não dá ouvido. Amarra esse cabelo, gasta gel, veste roupa, compra roupa, mas não consegue dar ouvido. Deus está dizendo, está perdendo tempo. Ouvido ao meu Espírito, vou dar ouvido à minha palavra. Deixa eu entrar em você, deixa eu fazer morada na braçuria dele. Me canta na braçuria dele, me odeia, sou me amei. Você não pode nem correr caído, prostrado, fraco, abatido. Você não tem nem poder para marchar nessa terra. Para onde tu irás se na terra só tem o teu Deus. Sorriu, meu filho. Sem o Espírito de Deus, o que poderás fazer? Ei, baixinho. O que vai levantar a obra de Deus na tua vida é o Espírito. Peca tudo, só não peca. Pegou. Deixe tudo isso, só tu deixe. Tem que ter o Espírito para estar de pé. Seu Espírito você fica fraco. Seu Espírito você não reage. Seu Espírito ele até trabalha, ele até move. E sabe qual é o problema de nossa geração? É que quer que Deus mova tudo, só não quer se mover. Você não pegou não, meu irmão? Você quer que Deus mova o vale, mas você não quer deixar Deus mover você. E Deus está falando aqui para uma geração: eu quero mover a sua terra. Tem gente que permite Deus mover tudo, só não move ele. E não é triste não? Você vê Deus trabalhar em tudo, menos em você. Ora pelo filho, Deus trabalha pelo filho. Ora pelo marido, Deus trabalha pelo marido. Mas você continua a mesma coisa. E Deus está dizendo isso aqui: eu te preparei lá atrás, quando você recebeu o Espírito, você estava caído. E Deus não leva para vale, eu vou falar, Deus não leva para vale de destruição quem nunca foi preparado para ver. Deus não leva para vale de derrota quem nunca passou sequer uma luta que larga a bandeira de guerra. Ei. Mas essa obra é para quem crê. E essa obra é de mistério. E esse Deus, ele é mistério. Mistério. Na tua vida ele é mistério. Deus quer devolver. Deus trabalha me fulano, trabalha me ciclano, trabalha me libertando. Mas o problema não é só Deus trabalhar, porque mover Deus move.
Mas o final de uma gloriosa visão de Ezequiel é a entrada do Espírito. Toca de alguém e diga: o mais lindo do completar da obra. Diga: o que completa a obra é a entrada do Espírito. A entrada do Espírito é que completa a obra, Ivanir. E tem pessoas que entrou aqui desanimada, prostrada. Tem pessoa que entrou aqui passando prova espiritual, sentimental. Pessoa que entrou aqui que estava no desespero a madrugada toda. Pessoas aqui que está com a dívida na porta. Aleluia, pessoas que estão passando sua luta. Não se preocupe, porque no vale eu já trabalhei. Agora no vale eu estou precisando de algo. O que é, Senhor? Deixa eu entrar em você. Porque quem anda na direção de Deus não faz nada errado. E não tem coisa que a gente pensa que não vai dar certo, chega na hora, Deus concretiza. É só quem já viveu pela fé. Você vai passar o cartão, não tinha crédito, mas chegou lá, Deus entrou com providência. É só quem já viveu pela fé. Alugou a casa sem a condição, mas Deus honrou pela fé. Botou o currículo no lugar certo e foi chamado. É, porque vive pela fé. Quer trabalhar, Deus trabalha. Ela tem que ter o Espírito para ter a direção certa. Tem que ter o Espírito. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, era guiado pela coluna de fogo. Na coluna de fogo estava o Espírito. De noite coluna de fogo, de dia nuvem de glória. A nuvem para tapar o sol e deixar o povo na sombra. E à noite a coluna de fogo para esquentar, para aquecer o povo do frio. E Deus está falando com alguém aqui: deixa meu Espírito entrar. Querer resolver na força da carne. Deixa pelo Espírito. O Espírito da direção é guiado pelo Espírito. Aí Nicodemos vai ao encontro de Jesus, já encerra. Nicodemos vai ao encontro de Jesus e ele diz: como farei para entrar no reino dos céus? Jesus disse assim para ele: olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Porque nascer da carne é carne, porque nascer do Espírito é Espírito. E o que é nascido de Deus, o vento sopra para onde quer e ouve a sua voz. Não sabe de onde vem. É o que te levanta desse vale. É o que te levanta nas tuas guerras. É o Espírito de Deus. Nicodemo disse: vai ser necessário entrar de novo na barriga de minha mãe?
Jesus disse assim: é todo aquele que é nascido de Deus. Não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem. Mas ouve sua voz. Ouve sua voz. A nuvem de Deus passando. É o Espírito Santo de Deus. Está passando aqui. 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 Tá passando hoje aqui. Tá passando hoje aqui. 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 Está passando nessa casa. Está passando nessa casa. Está passando nessa casa o Espírito de Deus. O povo está precisando mesmo do Espírito. É do Espírito. És terra de Deus. És terra do Pai. Oh, Espírito de Deus. Ele até trabalha na sua vida, está faltando ele entrar. Ele até coloca os ossos quebrados no lugar. Tendões te reveste de pele, mas você não deixa entrar. É a palavra da noite, né? Tem muita gente completa, porém vazia. Tem tudo, mas está vazio. Pediu para Deus colocar tanta coisa no lugar, mas está vazio. Pediu tanto dom, tanta unção, tanta graça. Teve visão, teve revelação, mas está seu Espírito. É quem entende. É culto de mistério, não posso explicar. É culto de mistério, não posso dizer. É culto de mistério, não tem como te falar. As coisas do céu, as coisas de Deus. Elevador, abraço de areia. Remicou de vianto de vassoura.